Tá bom, ok. Vamos lá. Gente, vamos dar seguimento aqui à nossa escola bíblica. Valeu, Tamires. Vamos orar. Raíssa. Tu tá controlando. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos agora de escola bíblica. E nós te pedimos que o Senhor dê graça a gente, para a gente continuar entendendo a tua palavra, nesse momento tão importante de formação da nossa igreja. Abençoe cada um que aqui está, aqueles que estão também nas outras salas. Oramos agradecidos por esse tempo de estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho esquecido, gente, vocês são a sala adulta, eu tenho esquecido, isso é ruim, mas amanhã eu vou fazer um enfoque maior na questão, toda vez eu me esqueço de avisar aí, é a questão do nosso encontro da fé reformada. Estou fazendo isso sempre na escola bíblica, mas reforçando a importância desse evento, muito importante. Amanhã a gente vai tentar fazer uma coisa no grupo da igreja para incentivar mais ainda. A inscrição está hoje no custo A45. Obrigado, Raíssa. A Raíssa tinha me ajudado numa questão ali, ela foi me dar um feedback. Então, veja só, a gente está com um evento muito importante para acontecer há poucos dias. Será dia 28, 29 e 30, final do mês. O custo está $45, mas a gente pode, se você só pode ir no sábado, a gente está tentando uma condição especial para o pessoal de Tampa, que só pode ir ao sábado. Às vezes você trabalha quinta e sexta, estamos tentando, né? Mas se você puder ir os 3 dias, você vai ver que você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. É um evento muito importante, os pregadores são muito capacitados. Eu estou ansioso para ouvir Miguel Nunes, para Joel Bick, gente de altíssima qualidade. Pastor Augusto dispensa comentários, né? Então a gente vai ter só turma boa, um louvor de primeira e certamente alguns momentos de interação ali que você vai poder comprar livros com descontos também. Tem uma livraria ativa. O Kids é muito legal. Vai ter o Rafael de Tite, alguma coisa assim desse tipo. O nome dele é ruim de pronunciar, mas ele é muito capacitado. O cara é muito bom. E ele faz um trabalho com as crianças extraordinário. Então, por favor, gente, se você ainda não inscreveu, se inscreva. Se tem alguma dificuldade, nos procure, porque a ideia é que a gente possa levar o máximo de pessoas que a gente possa. O pastor de vocês vai falar também. Vou fazer a plenária de sábado de manhã. Diga, Samantinha, por favor. Essa é uma excelente pergunta, mas como é 2 palestras por noite, na última vez começou 6 horas. 6 horas. Mas a gente entende que se você vai, porque sai do trabalho, tal, vai chegar um pouquinho depois, mas você vai ter, no mínimo, pegar outra palestra, o intervalo e ainda a comunhão com os irmãos, né? Então não deixe de ir. Se você consegue ir depois do trabalho aqui, vá. Vá que você não vai se arrepender de jeito nenhum. E o sábado vai ser aquela grande festa o dia inteiro. Eu darei uma palestra sábado de manhã e dirigirei uma mesa de perguntas e respostas no sábado de manhã. Então será um evento muito, muito bom, se Deus quiser, para a glória do nosso Deus. Vamos lá então, gente. Nós estamos dando continuidade. Antes da nossa parada da escola bíblica, nós concluímos a parte de governo da igreja. Nós vimos presbíteros, diáconos, que a gente estava em eleição. Vocês se lembram disso? E também a gente viu disciplina eclesiástica. Paramos aí. Aí, domingo passado, na volta da escola bíblica, a gente falou sobre a nossa intenção de ser uma igreja missional, uma igreja que quer fazer a missão do Senhor Jesus, né? Então, isso aí
É o que a gente quer ser. Mas agora, retomando, tem alguns pontos importantes da eclesiologia. O que é eclesiologia? O estudo da igreja. Eclésia, igreja, logia, estudo. Na doutrina da igreja tem algumas coisas que a gente precisa caminhar para que vocês consigam entender. A gente vai entrar naquela parte, por exemplo, de sacramentos. Vocês vão ver aqui. Por que a igreja presbiteriana, você sabe responder, por que a igreja presbiteriana batiza por aspersão? Se alguém perguntasse a você, primeiro, ô pastor, aspersão é de comer, de beber, o que é isso? Né? Primeira coisa que você ia perguntar. Tem gente que vocês são crentes presbiterianos. Então a gente vai ter que falar o que é aspersão. O que é aspersão? O que é fusão? O que é imersão? Nós vamos ter que discutir essas coisas aqui. E nós estamos entrando nessa fase agora de meios de graça. Por exemplo, por que, pastor, que vocês batizam, por que a gente, nossa igreja, porque você já é da igreja, batiza criança? Você sabe responder? Então a gente vai estudar isso aqui. Agora, nessa fase que a gente vai começar hoje. Você sabe por que a ceia, a Santa Ceia, o que é a Santa Ceia do Senhor? Você saberia responder? É só um memorial? Ou quando a gente come o pão e bebe, a gente está bebendo Cristo mesmo? Porque essa é a visão da igreja católica. Se lembra da hóstia? Você não pode morder, senão você está mordendo o corpo de Cristo. Tá, a gente não é assim, ok, mas então o que a ceia representa mesmo para nós? É toda essa fase que a gente vai entrar aqui, tá? Ô pastor, por que a gente não dá ceia para criança? Se a gente batiza criança, por que não dá ceia para criança? Você é o que, Vanessa? Não. Já é outra, isso mesmo. Então eu pensei que a senhora tinha dito assim, eu não sei. Não, eu sei que a senhora sabe. Mas a ideia é o seguinte, é que a gente possa dizer a vocês que vêm de outros backgrounds, que não seja a igreja presbiteriana, por que a gente batiza uma criança e não dá ceia para a criança? Então, a gente precisa da razão da nossa fé, não precisa? Então é por isso que a gente tem escola bíblica, por isso que a gente estuda a palavra aqui, para que a gente possa dizer às pessoas que perguntarem por que a tua igreja faz assim, você saber explicar o que é que está acontecendo, tá bom? Então nós vamos começar hoje com meios de graça. O que são os meios de graça? Lois Berkhoff define o seguinte, veja só, ele começa dizendo o seguinte, meios de graça são canais exteriores designados por Deus, pelos quais Cristo comunica às almas dos homens as bênçãos da salvação. O que é um meio? Um meio é algo que a gente se utiliza para acessar. Por exemplo, quando a gente quer ir para Sampire aqui, né? A gente geralmente faz por meio de uma ponte. É um meio para a gente chegar lá, né? Por isso que a gente chama de meio de transporte. Alguma coisa que te leva para algum lugar que faz você chegar. Então, os meios de graça é aquilo que a gente utiliza para poder fortalecer a nossa fé, para poder fazer com que a gente esteja mais próximo de Cristo. Por exemplo, a gente veio agora, terminamos de ouvir uma mensagem desafiadora para nós. Para mim é também. Tudo aquilo que eu prego ali, primeiro bate em mim, para depois chegar em vocês. Então eu fico sempre me perguntando, meu Deus, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou fazer? Você não consegue fazer isso se não for pelos meios de graça. Esse meio que comunica a graça. Cristo deixou esse exercício para nós. Por isso que o apóstolo Paulo falava o seguinte, que o exercício físico de pouco é proveitoso. Não é que ele não gostasse de fazer física, mas ele disse para Timóteo, o exercício físico é de pouco proveitoso. Agora, o exercício espiritual é muito proveitoso. Então, quando a gente está falando de meio de graça, a gente está pensando em exercício espiritual. Exercitar-nos espiritualmente. Isso é meio de graça. Como é que a gente faz isso? Entende? Passa mais um, Abner. John Murray, por exemplo, ele reforça dizendo o seguinte, esses meios são ordenanças divinas pelas quais a presença e o poder de Cristo são comunicados aos crentes e pelos quais eles crescem na graça. Por que eu me utilizo desse meio? Para eu crescer na graça e cada vez mais mortificar o velho homem e viver uma nova vida em Cristo. É por isso que eu me utilizo dos meios de graça. O catecismo maior, que faz parte dos nossos símbolos de fé. Nossos símbolos de fé são Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo.
No Catecismo Maior, a pergunta 154 diz assim: quais são os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação? Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios, as bênçãos de sua mediação são todas as suas ordenanças. Especialmente qual? A palavra, os sacramentos e a oração. Então, nossos símbolos de fé diz que 3 coisas comunicam graça. Somente essas coisas? Não. Já vou logo dizer que isso é uma discussão. Tem gente que fala de 9 meios de graça. Tem outro, Rod dizia que... Rod não, era outro teólogo mais antigo que dizia que existe 11 meios de... Gruden, trabalha agora há pouco. Gruden, o Henning Gruden, não sei se você já ouviu falar, ele trabalha com 11 meios de graça. Rod dizia não, apenas 2, a palavra é oração. E aí a gente tem uma discussão eterna disso. Não, vamos com calma. Vamos ficar com a posição clássica, a posição dos nossos documentos, que são 3. A palavra, os sacramentos e a oração. As outras coisas que a gente... Por exemplo, eu estou no carro louvando a Deus. Botei lá um som no carro e vou para o trabalho. Aquilo, de alguma forma, não pode me comunicar graça? Pode. Pode. Agora, só que essas são coisas mais extraordinárias, né? Agora, ordinariamente, a palavra que nos comunica a graça direta, os sacramentos, as orações. Agora eu estou louvando lá em casa, pego um violão, reúno os irmãos e vou cantar. Aquilo não pode trazer a mensagem daquele canto, trazer uma edificação para a minha vida? Traz. A gente não diz que não. Mas a gente está dizendo que esses foram os que foram classificados pela palavra do Senhor como verdadeiramente meios de graça. Não que os outros não façam esse trabalho, a gente está apenas dizendo que esses são os clássicos. Ok? Vamos avançar então. Vai, Abner. Então, quais são os meios de graça? O Catecismo Maior diz que são 3. Primeiro, a palavra. Como é que a palavra nos infunde graça? Quando ela é ouvida, quando ela é lida, quando ela é pregada, quando é meditada. Esse é o meio principal pelo qual Deus gera fé no nosso coração. É a palavra. Vamos abrir aí. Quem pode ler Romanos, capítulo 10, verso 17, por favor. O Emerson vai levar o microfone para você e você vai ler, por gentileza. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Vê ali no Davi, Romanos 10, 17. Tamires, 2 Timóteo 3, 15. Tamires, 2 Timóteo 3, 15. Gustavo, 1 Pedro 1, 23. Vamos ler todos esses textos com Davi primeiro. Romanos 10, 17 com Davi, vai. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Veja, você ouviu o que Davi disse? A fé vem como? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Anedota, piada, motivação, pregação coach? Não. A palavra de Cristo. Palavra de Deus. Davi leu isso aí. A fé vem com a palavra. A fé não vem com outra coisa. Você não quer que a pessoa responda com fé em Cristo, você prega para ela, motivação. Você prega as Escrituras, aí ela vai responder com fé. Diga lá o segundo texto. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso é o 15. É isso? 16, 17, por favor. Tá, continua. Vai lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Obrigado, Tamires. Veja, as Escrituras foi dada por Deus, ela é de Deus. Então ela foi soprada por Deus. Essa é a questão da inspiração aí. E para quê? Para que ela deixe a gente preparado para toda boa obra, para tudo. Eu quero ser bom pai, leia as Escrituras. Eu quero ser bom trabalhador, leia as Escrituras. Quero ser boa mulher, bom marido, leia as Escrituras. Não tem outro jeito. Você vai encontrar ali tudo o que você precisa para melhorar. Por isso que ela é um meio de graça. Quando eu faço isso, a fé é infundida a mim, a graça vem e eu posso me parecer mais com Cristo. Último texto, Gustavo, 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados não de somente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é um ponto muito importante. Como é que a vida nasce na gente? E ele vos deu vida
estando vós o quê? Mortos nos seus delitos e pecados. Não é assim? A gente era um morto. Espiritualmente a gente era um morto. Concorda comigo? Mas esse texto de Gustavo é muito importante. Porque vocês foram gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. E aí ele diz qual é a semente incorruptível. Qual é a semente corruptível? A palavra. A palavra de Deus. Gustavo leu isso. Então, se eu quero tirar alguém da cegueira espiritual, se eu quero fazer com que aquela vida venha à vida de novo, só tem um caminho: anunciar a palavra. Por isso que a gente é treinado para interpretar as Escrituras. Vocês estão entendendo que a igreja presbiteriana é conhecida como os pastores devem, né? Eles passam 6, 7 anos para serem preparados. Sabe por quê? Porque a gente é treinado para expor o texto. A gente tem que encontrar a mensagem que você lê e não acha. A mensagem que está por trás do texto. Que você não foi treinado às vezes para achar, mas eu fui. Outros foram. Então a gente tem que chegar aqui e expor o texto como ele é. Para que vocês abram os olhos e dizem assim: eu li isso aqui várias vezes, nunca pensei nisso. Então, gente, quando a gente fala de estudar a palavra, de se dedicar à palavra, porque a gente sabe que só ela que produz vida. Só ela que traz mudança. Então, você esqueça que eu não vou me especializar em ciência, em sociologia, em psicologia. E eu vou me especializar porque eu fui chamado para a palavra. Então, nós vamos aqui trabalhar as Escrituras. Aí a gente vai esperar que ela faça efeito na tua vida, na minha vida, e mude a gente. O que vai mudar é isso. Não é a capacidade de que a gente faz os grandes programas. Nós vamos ter evento aí, sábado vai ser uma festa aqui, em nome de Jesus. Nós temos outros programas. Temos, não tem problema de ter. Agora a gente faz tudo isso pensando em aplicar a palavra de Deus. Isso é muito importante. Mas, então, por quê? Porque ela é o meio principal pelo qual Deus gera fé e fortalece a nossa fé. Ela é o principal meio de graça. Então, ouça a palavra, leia a palavra, pregue a palavra, medite na palavra, se encharque de Bíblia. É isso que faz a gente melhorar sempre. Segundo, vai lá, Abner. Eu vou passar rapidinho dos slides e vou abrir para vocês fazerem perguntas. Vai, Abner. O que está aqui? Símbolos de fé, né? O nosso símbolo de fé diz assim, ó: o Espírito de Deus faz com que a leitura e especialmente a pregação da palavra sejam meios eficazes de convencer e converter pecadores e edificar neles a santidade e o conforto por meio da fé para a salvação. Entenda, é a palavra que faz todo esse trabalho. Você se lembra da Reforma Protestante de Martim Lutero? 1517, não se lembra? Aquilo foi um evento mundial, não foi? Sabe perguntar a Martim: Martim, Lutero, o que você fez? Ele disse: eu não fiz nada. Enquanto eu comia e bebia, a palavra fez tudo. Essa é a célebre frase de Martim Lutero. Eu não fiz nada. Eu simplesmente li o texto, vi que estava de acordo, fui lá, botei minhas 95 teses baseadas na palavra, os caras iam lá, liam, se convertiam. Eu pregava, continuava pregando, começou a juntar gente. Começou a cair o Império Romano. O Império Romano no sentido não do império político, mas do domínio de Roma. Você perguntou a Lutero disse: eu não fiz nada, eu simplesmente preguei a palavra. E Deus vai juntando gente, vai fazendo isso aqui que Ele está fazendo com a gente, vai juntando, vai fortalecendo, vai trazendo. E Ele que vai fazendo, né? A gente vai fazendo. Então precisamos acreditar, meus irmãos, na palavra do Senhor. A gente não pode ter uma vida, olha, meus irmãos, uma vida que a gente não tem o privilégio de estudar as Escrituras. A gente que é crente, a gente vai ter uma vida muito pífia, muito medíocre, muito fraca. Muito mesmo. Olha, se você está tendo muito trabalho, pastor, eu chego cansado. Eu sei da luta de vocês, eu acompanho vocês. Mas, de alguma maneira, peça a Deus força, mas não se aparte da meditação. Porque é morrer. É morrer espiritualmente. A gente morre. Morre mesmo. Vamos lá, mais um pouco. Oração, claro. É outro. Oxê, pulou pro 3, foi? Cadê o 2, sabe? Sacramento tem, não? Volta. Eu vou começar a demitir. Ah, sim, eu ia demitir esse cara que digitou. Beleza. Olha lá, antes de passar para o 3, tinha que ter o 2, né? O 2 são batismo e santa ceia. Quem foi que estabeleceu isso? Foi o Senhor Jesus Cristo. Quem crê seja o quê? Batizado. Depois ele disse: faça isso todas as vezes em memória de mim, até que eu volte e coma com vocês. Ele disse: vocês têm que continuar fazendo a Santa Ceia até o dia que eu volte, né? Então, esse batismo em Santa Ceia não é bota água na cabeça e mudou tudo. Come o pão e bebe, transforma. Não é mágico, isso aqui não é ato mágico não, gente. Tá?
Eles não agem automaticamente, mas são sinais e selos visíveis da graça. E quando a gente obedece, por quê? Por que a gente ganha graça quando a gente pratica o sacramento? Por causa da obediência. Não é por causa do sinal em si, o selo em si, que faz com que aí venha mágica para nós. Não, de jeito nenhum. Bavinck, que é um grande teólogo e que Berkhoff leu bastante, Bavinck é um teólogo holandês. E ele dizia o seguinte: nos sacramentos, a palavra visível confirma a palavra audível. Se lembra que eu sempre digo, agora nós vamos, quando eu vou para a Santa Ceia, agora nós vamos sair da palavra pregada para a palavra encenada. Sempre faço esse movimento aqui com vocês. Por causa justamente disso, você deixa de ouvir agora a palavra audível e você agora vai ver a palavra de forma visível. Eles não criam uma nova graça, não. Mas confirmam a graça já oferecida pela palavra, aí já vai sendo confirmada através do sacramento. Mais um pouco, vamos? Aí sim, a terceira e última coisa. Os sacramentos, vocês entendem. Quando a gente pratica os sacramentos, a gente ganha graça não por causa do elemento do sacramento, é por causa da obediência. E a última coisa, que é desses meios de graça, é a oração. É o meio de comunhão viva com Deus. Agora eu queria que vocês lessem Salmo 50, 15, por favor. Mateus 6, 9, 13 e Efésios 6, 18. Por gentileza. Pedir para a Aline abrir aqui, Aline, Salmo 50, 15. O Belo já está levando lá. Emerson, leva ali para a Samanta aí. Dá a Samanta aí. Mateus 6, 13. E... isso. Vamos lá, então. E depois pedir para Marcos ler Efésios 6, 18. Vamos lá, então. Primeiro, Aline. Vai, Aline. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me gloriarás. Invoca-me. O que é invocar? Orar, né? Pedir, né? Suplicar. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Né? Agora, 50, 15 com Samanta. Não, 50, 15 não, desculpa. Mateus, Samanta. 6, 9, 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amém. A oração dominical. Veja, Jesus tinha tudo para nos ensinar, ensinou sobre tudo. Mas na hora do Sermão do Monte, uma das coisas que ele mais reforçou foi a oração. Jesus orava, gente. Gente, Jesus orava. Imagina, o Filho de Deus encarnado, que não tem como pecar, porque ele tem a natureza divina, mesmo tendo a natureza humana, ele orava. Jesus só pegava Jesus orando. Se Jesus precisava orar, meu amigo, que dirá a gente? Nós precisamos demais. E por isso que ele nos ensinou a orar com a oração dominical. A última pessoa é o Marcos, Efésios 6, 18, por favor, Marcos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Obrigado, Marcos. É por esse texto que o Marcos acabou de ler, é que Calvino diz que a oração é o principal exercício da fé, e eu concordo com ele. É por meio dela que recebemos os benefícios de Deus. Gente, pessoa que não ora, ele não tem relacionamento com o Senhor, e ele tem um problema, ele tem um desespero na alma que não se acalma. Essa angústia, essa ansiedade. A gente não entende. A gente, às vezes, quer procurar remédio, e eu não sou contra, volto a dizer, algumas ciências que estão aí para facilitar os homens, mas a gente, às vezes, quer procurar remédio onde a gente já tem. A gente já tem um canal aberto. Você já tem livre acesso ao Senhor. Eu e você já temos. A gente pode toda noite derramar seus pés do Senhor, toda manhã acordar e ver aquele dia lindo e dizer: Pai, se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir. E você viver na dependência, na oração, e você ver Deus te curando, te aliviando. É porque os problemas eles vão existir até o último dia da nossa vida.
Agora, é como a gente encara os problemas. A gente precisa de oração. Senão a gente não consegue vencer. Então, esses são os 3 meios de graças que foi colocado aí. Eu queria dar um resumo disso. Vai, Abner. Veja, então, se eu tenho que a palavra pregada, os sacramentos e a oração pública, se isso são meios de graça, se a palavra, os sacramentos e a oração são meios de graças, qual é uma das coisas que mais nos abençoa, porque reúne os 3 meios de graças? O culto. Vocês se lembram que a gente ouviu a pregação aqui dizendo, não abandone o culto. Por quê? Porque eles reúnem os 3 meios de graça. Todo culto a palavra é pregada. Todo culto. Aí depois a discussão para frente. Eu vou anunciar um negócio aqui, depois os presbíteros vão ter que sentar e a gente discutir teologicamente. Todo culto deveria ter sacramento. Só joguei a bomba aí, depois a gente vê isso. Vamos embora. Oração pública. Se Atos 2,42, está ali o texto, é elementos de culto, então os cultos deveriam ter pregação, sacramento, oração. E como é que é a oração? Cantada aí e pregada. É cantada aí, orada, anunciada e pública. Então veja, de onde você não tem que se afastar? Pastor, o senhor está dizendo isso que a gente pode cultuar e deixar de ler a palavra durante a semana? Não, não. Eu estou dizendo para você que os meios de graça estão todos dentro do culto. E você não deveria se afastar do culto por causa disso. O culto tem todos os elementos que nos comunicam a graça. Aí eu vou deixar de ler em casa? Não, você tem que ler, meu filho. Você tem que ler, você tem que orar. Mas se os sacramentos estão incluídos nessa lista, e a lista tradicional é os sacramentos ser o meio de graça, onde é que eu mais me fortaleço? No culto ao Senhor. Porque nós fomos criados para isso, para adorar o Senhor. Então tá todas as referências aí, eu não vou agora, nesse exato momento, ler todas, mas já está acertado entre nós, inclusive Belo anunciou hoje, que esses slides, né? Essas coisas, as pregações, os slides, as gravações, as lives, tudo estarão aí disponível no app, né? Então você pode depois dar uma aprofundada com mais tranquilidade. Mas todos esses textos apontam para a realidade do culto. Pastor, 2 Timóteo 4,2, elemento de culto. Quer ver uma coisa só? Só leia Neemias para eu provar que é um elemento de culto. É Neemias 8, de 1 a 8. Pronto. Para depois dizer, o pastor só disse, não provou. Pronto, vou provar biblicamente. Tá vendo dessa lista de textos aí? Todas essas listas de textos que está aí, todas elas o contexto é culto. Eu não tirei de outro lugar, é no culto. Veja, Neemias 8, de 1 a 8. Quem achou pode ler, levanta só a mão que o Emerson... Aí, vai, Samanta está pronta aí, vai. Vai, Samanta, Neemias 8, 1, 8. Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele. À sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Iliquias e Maceias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor,
o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que lia. É até 8. Aí, beleza. Perfeito. Vocês viram a cena? Esdras encontra com o livro de quê? Da lei. O que é o livro da lei? Palavra. Bíblia daquela época, não é? A palavra. Então ele se encontra com o livro da lei. O que é que ele faz? Aí você vê os elementos de culto. Um púlpitozinho de madeira. Ele está em cima do púlpito. Ele vê todo mundo. Quando ele pega a palavra que começa a ler, o que é que o povo faz? Em pé. Viram aí? Quem está presente, homens e mulheres, e quem pode o quê? Quem pode entender. Não é isso? Homens e mulheres, quem pode entender. E o que mais? Perceberam outra coisa? Os levitas estavam presentes. Ela começou a ler um monte de nomes aí, e era o quê? Os levitas, que eles oficializavam o culto. Você lembra disso? Então veja, é o contexto de quê? De culto. E o que é que Neemias está fazendo? Pregando a palavra no culto. Então todos os textos que tem aí, meus irmãos, é texto de culto. Então por isso que a gente defende que o culto é um meio de graça, talvez o principal meio de graça, o que mais infunde graça a nós. Por isso que a gente trata o culto com tanto cuidado aqui. A gente enfatiza muito que vocês não faltem. Eu sei que às vezes tem viagens, tem férias, tem alguma coisa para fazer, mas a gente enfatiza demais, porque é um meio de graça muito importante para a nossa vida espiritual.